A cada época, nós recebemos estímulos específicos para os desenvolvimentos que devem ser feitos. Existe uma orientação interna, existe uma guiança que nos dá um trilho de qual o trajeto a seguir. E esses estímulos nos chegam por intermédio de consciências maiores, de núcleos de energias maiores, de civilizações mais avançadas, vêm de outros mundos em auxílio à humanidade, vêm para trazer à humanidade a ferramenta para que ela possa dar os passos que tem que dar. Hoje nós vivemos um período muito especial nesse sentido, porque nós estamos num período de transição, nós estamos em plena transição e nos preparando para ingressar numa nova etapa como vida planetária, como humanidade. Então isso diz respeito à nossa vida individual diretamente, porque nós, individualmente, somos parte integrante, somos uma célula no corpo da humanidade. Então, aquilo que a humanidade está recebendo como estímulo para dar um passo, para se transformar, esse estímulo toca cada um de nós. Como nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher, dentro de uma certa faixa, se vamos ou não nos integrar a este processo. Mas o livre-arbítrio é limitado, ele diz respeito a certos aspectos desse processo. Porque com o livre-arbítrio nós não podemos alterar o que vai acontecer com o planeta, no destino do planeta ou no destino da humanidade. Podemos querer, podemos nos dispor a colaborar ou não com o processo, a nos integrar ou não naquele processo. Isso nós escolhemos dentro de uma certa faixa, porque as coisas realmente importantes na nossa vida não somos nós que decidimos. As coisas realmente importantes do ponto de vista do ser, do ponto de vista da alma, do ponto de vista da ampliação da consciência, aquilo chega e quando nós percebemos, nós já estamos dentro daquilo. Então, com o livre-arbítrio, nós alteramos certos detalhes, mas a trajetória do ser, ela está inserida em esquemas mais amplos. E o que nós estamos sendo levados a reconhecer é exatamente a existência desses esquemas mais amplos, a possibilidade de nós transcendermos o livre-arbítrio, transcendermos a nossa vida individual e realmente começarmos a ser o que nós somos. Porque até nós chegarmos nessa fase, nós somos muitas coisas, mas nós não somos o que nós somos na realidade. Somos o que nós desejamos, somos o que os outros desejam, nós somos o que nós gostaríamos, somos na nossa imaginação, porque vivemos uma ilusão, vivemos uma fantasia permanente. As pessoas imaginam que têm uma profissão, que têm uma vida familiar, uma vida afetiva. E isso é assim aqui externamente, no cenário da vida. Isso não somos nós. A cada encarnação nós trocamos de papel, nós desempenhamos outras funções. Isto é uma escola. Mas essa escola existe para nós mudarmos de grau, para nós caminharmos adiante, e não para nós ficarmos eternamente desempenhando aquele papel que vai ficando ultrapassado, porque a consciência vai se ampliando. Então, o que nós estamos sendo estimulados hoje, nesta fase de transição, como desenvolvimento da humanidade, é nós reconhecermos, ou nós começarmos a reconhecer, nós assumirmos a busca do que nós somos. Então isso significa nós começarmos a sair das ilusões, nós começarmos a sair da escola do sofrimento, começarmos a lidar com a vida externa e conosco mesmos de outra maneira. Então, o estímulo de hoje é para nós desenvolvermos as linhagens das mônadas,
As mônadas somos nós mesmos, é o nosso ser, num nível bem profundo. Então, nesse nível profundo de consciência, ali nós somos o que nós somos. Ali nós somos o nosso ser, o nosso padrão de realidade. E o nosso ser, ele se exprime dentro de uma linhagem, dentro de um certo padrão de manifestação, como uma cor dentro daquela manifestação cósmica. Então a nossa mônada, ela está se relacionando com a vida cósmica e ela projeta esta vida cósmica até o nível humano, no grau que é possível, dentro de um certo padrão. Esse padrão, a maneira como essa vida cósmica chega até aqui é a linhagem das mônadas, é a linhagem hierárquica à qual nós pertencemos. Então, isso sempre existiu. Aqueles seres que iam avançando na evolução humana, talvez os santos, os iniciados, aqueles seres que chamávamos os mestres de sabedoria, eram seres que estavam tocando o nível das mônadas e indo mais além. Eram seres que estavam caminhando adiante daquilo que é o ritmo normal da humanidade e que para a humanidade terrestre é bastante lento. Podemos olhar em torno como as pessoas tendem a repetir padrões. Então, em vez da pessoa caminhar para frente, ela tende a se estabilizar se não caminha para trás. Então, esse é o ritmo da humanidade, é um ritmo muito lento. Então, são esses seres que vão se adiantando à humanidade, que vão caminhando adiante, que vão estreitando seus laços com a vida das mônadas, com a vida cósmica, com outros mundos. Esses seres é que são os portadores da luz para a humanidade, são seres pioneiros que estão abrindo o caminho para que a humanidade possa ir caminhando num ritmo que vá se adequando aos ritmos universais. Porque o planeta Terra, ele está inserido dentro de um sistema solar que tem uma vida. Então, se a humanidade começa a se atrasar, aquilo cria um descompasso dentro do sistema solar. A vida de superfície se relaciona com outros mundos. Mesmo que a gente não saiba, a vida é uma só. Então, a vida terrestre de superfície se relaciona com outros mundos, com os mundos intraterrenos, com os mundos intraoceânicos, com toda a vida extraterrestre que nós desconhecemos, que está aí para ser descoberta, com os mundos internos, nas outras dimensões. Então, isto fica num descompasso se a humanidade se atrasa além de uma margem possível de promover uma compatibilidade nessas engrenagens todas da vida universal. Então, nesta transição de hoje, nós estamos fazendo um acerto deste passo, um acerto do ritmo da vida terrestre com toda a vida universal, para que o planeta Terra possa continuar girando no processo evolutivo em sincronia, de uma maneira harmônica, com todo este contexto onde nós estamos inseridos. E para nós, humanos, a descoberta, o relacionamento com essa linhagem monádica é fundamental. Porque é esta trilha, é este o caminho para que a energia do nosso ser possa ir se aproximando de nós, possa ir transformando a nossa aura, possa ir construindo em nós aquele instrumento que o nosso ser vai usar aqui. Então nós vamos deixando de ser moldados por forças do coletivo e vamos passando a ser moldados pela nossa linhagem monádica. Vamos passando a ser construídos pelo nosso ser. Antes disso, somos fruto da hereditariedade, dos impulsos do código genético, dos impulsos coletivos,
das formas pensamento do coletivo, compre isso, faça aquilo, viva dessa maneira. Nós entramos nessas correntes sem perceber e ficamos agindo como seres adormecidos. Então, é quando nós começamos a despertar para essa linhagem interna, é que nós começamos a ser construídos como instrumentos para aquilo que nós somos na realidade. E essa realidade se exprime por nosso intermédio como uma linhagem monádica. São 7 as linhagens. Então nós temos a linhagem dos espelhos, que é uma via de comunicação interna, é um processo de nós comungarmos do movimento, da expressão da energia e colaborarmos nesse processo. Tem a linhagem dos sacerdotes, que é um processo de aprendizado, é um processo de expressão, de trazer energias superiores para os níveis abaixo e de tornar sagrado aquele nível que está sendo tocado por uma energia superior. Então, esse é o sacerdócio. Nós temos a linhagem dos contemplativos, que é a nossa capacidade de nos elevarmos como consciência e de nos integrarmos em núcleos mais altos do nosso ser e da vida universal. Tem a linhagem dos guerreiros, que é aquela capacidade de nós construirmos um campo em que os processos de evolução podem acontecer, o desenvolvimento da consciência e dos seres podem acontecer. Então isso os guerreiros é que fazem. Um processo de ordenação da vida universal. Nós temos a linhagem dos curadores, aquela possibilidade de nós integrarmos a vida e os seres no arquétipo que corresponde a eles. Então isso é um processo de cura. Nós temos a linhagem dos instrutores ou dos profetas. Então a instrução, a via de instrução, ela vai encontrar o canal em nós por intermédio dessa linhagem hierárquica. E nós temos a linhagem dos governantes. Então essas 7 linhagens são a via de expressão do nosso ser. E quando nós pertencemos a uma dessas linhagens como mônadas, as outras 6 estão dentro delas como se fossem subtons daquela cor básica. Então, é um processo de ampliação do ser, é um processo de nós irmos nos tornando completos naquilo que nós somos na realidade. Então, o desenvolvimento dessas linhagens é muito importante. Nós sabermos que essas linhagens existem já é um primeiro passo no caminho de nós começarmos um processo de dissolução das ilusões. Porque nós pensamos que somos artistas, engenheiros, médicos. As pessoas acreditam nisso. Tem pessoas que dizem que são artistas e vivem uma ilusão, vivem uma fantasia, como se aquilo fosse realidade. As pessoas fazem teste vocacional para descobrirem o que são. E quando perguntam para ela o que você é, sou médico. Então nós vivemos uma ilusão completa. As pessoas acreditam que são homem, que são mulher. As pessoas acreditam nisso, não sabem o que são na realidade. Todas as noites, quando nós vamos dormir e a nossa consciência vai viajando para os outros planos, nós entramos num estado de ser onde não existe o eu, não existe homem, mulher, não existe percepção de tempo, de espaço. E nós entramos nesse sono profundo todas as noites, ou quase todas as noites. Se não tivermos esse momento de comunhão com esse estado de ser, fica impossível nós estarmos encarnados. Toda a regeneração do ser provém desse estado profundo. Então, nós temos que chegar naquilo que nós somos, mas conscientemente,
trilhando um caminho consciente de descoberta do que nós somos. Então, a uma certa altura, assumir isso é inevitável. O indivíduo começa a se desiludir com aquilo que está em torno, ou, se a alma já amadureceu num certo grau, as portas começam a se fechar. Então, relacionamentos afetivos, vida profissional, todas essas fantasias que as pessoas correm atrás, como se elas fossem ser felizes por meio disso, aquilo começa a fechar. São decepções, desilusões, condições profissionais, materiais que vão se fechando, quase que obrigando o indivíduo a dar um passo, a despertar para aquilo que ele é. E é na medida que ele vai buscando o que ele é, que ele vai descobrindo ou percebendo, ou vai sendo levado a fazer o que ele deve. O processo é o contrário. Então, o indivíduo busca, primeiro, o que ele é. E aí ele vai percebendo o que ele deve fazer na própria vida. E, na realidade, nós temos que ir deixando de fazer para permitir que a vida interna, que a energia, faça por nosso intermédio. Então nós vamos passando a ser canais da energia, nós vamos passando a ser co-criadores de uma obra de beleza, de harmonia, de luz, da obra da evolução. Isto parece algo distante de nós, mas não é. Isso diz respeito à razão de nós estarmos encarnados. Isso diz respeito ao nosso papel na vida. Não em que casa nós vamos morar, em que cidade nós vamos morar. Isso diz respeito ao nosso papel na vida, ao nosso lugar na vida. E as pessoas passam uma encarnação inteira, passam encarnações seguidas, sem sequer saberem que existe um lugar que elas devem estar. Existe uma nota que elas devem soar dentro de toda esta engrenagem cósmica. E a energia interna não recebe comandos do nível humano. Então nós, com a mente, com o desejo, com a ação, com o querer, nós não podemos dar ordens para as energias internas, para o nosso ser ou para todo esse universo que é organizado pela hierarquia. A energia se manifesta segundo estados de consciência. Então, nós não podemos dar uma ordem para que uma energia de cura se manifeste aqui, por exemplo. Não podemos dar uma ordem, um comando mental para que uma atividade sacerdotal possa acontecer aqui e uma energia superior possa fluir. Isso não acontece assim. Então, esta linhagem interna, ela vai desenvolvendo, vai aflorando de dentro para fora. É como aqueles animais que vão trocando de pele e ele solta a pele antiga e surge uma pele nova que veio de dentro para fora. Nós vamos soltando aquelas coisas antigas que estão agregadas em nós, como modos de pensar, modos de sentir. Isso vai soltando de nós e surge um novo modo de sentir. Surge um novo modo de pensar, emerge uma outra maneira de sentir, uma outra maneira de agir. Isso veio de dentro, então isso vai surgindo em nós e aquilo que é velho vai se despregando, vai soltando de nós. E nós vamos criando certos estados de consciência novos. Esses estados de consciência atraem energias de planos mais internos. Então, o processo de transformação nosso, o processo de descoberta do que nós somos, é uma mudança de estados de consciência, porque nós não podemos dar ordem para as energias. Podemos dar uma ordem para a mente. Se nós tivermos uma mente suficientemente organizada, nós podemos dar uma ordem mental. Então, nós podemos dizer para o emocional: calma, não precisa ficar tão ansioso. A mente pode dar uma ordem para o emocional.
O emocional pode influir no corpo físico. Como influi? Muda até o funcionamento glandular. Então, de um nível para outro, dentro da esfera humana, podemos dar comandos, sugestões. Mas para um nível superior, nós não podemos dar. Então, nós vamos criando com o pensamento, com a aspiração, com a entrega do nosso ser ao ser verdadeiro, podemos ir mudando, criando novos estados de consciência. E na medida que nós vamos fazendo isso, nós vamos começando a ingressar em leis mais amplas do que a lei nas quais nós vivemos. Por exemplo, os indivíduos normalmente vivem dentro da lei da sobrevivência, que é uma luta pela vida. Se o indivíduo vai descobrindo a própria linhagem hierárquica, se o indivíduo vai entrando em estados de consciência mais amplos, ele vai entrando em outras leis. Então, ele não precisa lutar pela vida, lutar para sobreviver. Ele vai mudando um certo estado de consciência e ele vai descobrindo que ele faz parte de uma vida mais ampla. Então, esta vida mais ampla começa a cuidar do indivíduo. O indivíduo vai servindo, ele vai cuidando de suprir os outros, de suprir necessidades, vai cuidando de estar a serviço e ele vai percebendo que ele está sendo suprido. Como diz um texto antigo, como os lírios do campo, como os pássaros do céu, que têm tudo o que necessitam. Então nós temos que aprender a entrar em outras leis. Isso está aí, em todos os sentidos. E este ingresso em outras leis, em leis mais amplas, vem desta mudança de estados de consciência. Na medida que nós tomamos decisões de largar aquilo que é antigo e ingressar naquilo que é novo. Se nós não tomamos essa decisão, quando chegam os momentos cíclicos, aquela pele antiga que está soltando fica presa em nós, porque nós não queremos soltar. Então a pele já está pronta para sair, já tem algo novo em nós e nós estamos atados naquele modo de sentir, naquele modo de pensar. Nós não deixamos aquilo que é antigo seguir. O fruto amadurece, ele cai da árvore, porque ali dentro tem uma semente que deve germinar. Se nós ficarmos cuidando do fruto, ou nós temos que congelá-lo, ou seja, uma cristalização completa, morreu, ou ele vai começar a se decompor. Existe um momento de cada coisa, e o momento hoje é nós descobrirmos o que nós somos na realidade. Então nós temos que mudar de estado, mudar o estado, o modo de pensar, mudar o modo de sentir, mudar o modo de agir. E na medida que nós vamos mudando esses estados, vamos ingressando em outras leis. Isto é uma escola. E nós vamos ingressando neste aprendizado de ser espelhos, de ser sacerdotes, de ser curadores, de ser guerreiros, de ser contemplativos, de ser governantes. Aquilo que é a linha de expressão do nosso ser vai emergindo, pouco a pouco. Hoje, a linhagem dos espelhos está sendo ativada de uma maneira geral. No passado, esta atividade dos espelhos era restrita a certos indivíduos iniciados que tinham esse contato, ou alguns ambientes bastante preservados em que essa atividade podia acontecer de maneira segura, digamos assim, do assédio de forças involutivas que circulam normalmente na órbita psíquica do planeta. Então, em certos lamastérios no Tibete, em certas atividades mais restritas, aquilo acontecia
para que a vida planetária pudesse receber aquela energia. De diferentes maneiras, essa energia ia descendo por intermédio da humanidade, de poucos núcleos, não, de poucas antenas, e aquilo ia mantendo a vida planetária num certo sentido. Do ponto de vista do nosso ser, nós temos os espelhos internos. Então a nossa mônada é um espelho para receber energias mais altas. O nosso corpo de luz é um espelho para receber as energias das mônadas. Então ele recebe essas energias e projeta essas energias para a alma, ou para o espelho da alma, ou para o corpo da alma, como se usa chamar. E nós, humanamente, devemos nos tornar espelhos para as energias internas. E aí entra o nosso aprendizado como seres encarnados, porque da alma para cima, isso acontece dentro de processos mais amplos dos grupos internos, dos grupos de mônadas, dos instrutores internos, da nossa trajetória nos centros planetários, nós vamos sendo formados. Da alma para baixo, nós temos que participar. Então, como seres mentais, como seres emocionais, como seres físicos, nós temos que, a uma certa altura, assumir esse aprendizado conscientemente. E este aprendizado nesses níveis diz respeito à construção de um certo estado na nossa aura. Então a nossa aura vai sendo formada numa certa qualidade, a nossa aura vai adquirindo uma certa flexibilidade, uma certa tenacidade, que vai tornando o nosso campo de energia capaz de receber energias mais altas, sem se desestruturar, e, além de receber essas energias, processar essas energias e irradiá-las na voltagem necessária para o ambiente em torno, para as pessoas que devem receber essas energias. Então nós vamos nos tornando um canal para a transmissão de energias mais altas. Como disse Paulo de Tarso, que era um iniciado, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então nós vamos deixando de ser uma série de coisas que não somos nós, como pensamentos, como sentimentos, como hábitos. E este campo de energia, esta aura individual, vai se tornando um receptáculo para uma energia mais alta, como a energia crística, essa energia de amor, que deve encontrar canais para plasmar, para construir na vida externa aquilo que deve ser construído. Então esta formação é uma formação da nossa aura. Do ponto de vista individual, começa com um novo modo de pensar. Então, o nosso modo de pensar vai mudando. Isto é sinal que o nosso campo, na esfera mental, já está se organizando de outra maneira. Do ponto de vista dos nossos centros etéricos, energéticos, isso significa um princípio do despertar do lóbulo cerebral direito. Então, outras áreas do nosso ser vão despertando, porque nós precisamos de novas células, nós precisamos de novas antenas para este novo modo de pensar. E isso diz respeito a um processo de relacionamento do nosso campo mental com o nosso campo intuitivo. Então nós vamos nos tornando mais intuitivos, é um processo de conformação da nossa aura, de estruturação. Então um novo modo de pensar. Em seguida, nós vamos aprendendo a nos movimentar na esfera mental e emocional. O nosso campo astral, emocional, começa a fundir com o campo mental, começa a haver uma integração dessas duas auras.
E nós vamos aprendendo a reconhecer os nossos erros e vamos nos dispondo a corrigir os nossos erros. Isso corresponde a uma reestruturação do nosso campo mental e astral. Enquanto nós estamos iludidos, enquanto nós estamos querendo nos enganar, enquanto nós não estamos querendo ver os nossos erros, que são a nossa via de aprendizado, errar é algo normal ainda. E enquanto nós aprendemos pelo erro, temos que usufruir daquilo para sair daquilo. Então, enquanto as pessoas estão incapazes de perceber o próprio erro, elas estão confirmando nelas um estado de ilusão. E a energia mais alta não pode descer, porque senão essa energia vai fazer aquela ilusão se tornar maior, ou vai criar no ser um rompimento, e o ser não tem estrutura psicológica para lidar com aquilo. Então, para que uma ilusão possa ser desfeita, nós temos que ter uma estrutura para entrar num novo estado. Então, esse novo estado vai sendo construído assim, gradualmente. E nós chegamos nessa fase de reconhecer os nossos erros, bem naturalmente, assumir os erros e corrigi-los, como Hércules fez. Ele matava alguém, depois ele salvava a vida de alguém para equilibrar aquilo nele e no universo. Então nós percebemos um erro, vamos rapidamente fazer algo que é o oposto, para equilibrar aquilo. Percebemos